Olá, eu me chamo Tainá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram, quando eu mostrei que eu tava faxinando a minha estante, que é o tour pela estante, pra mostrar pra vocês quais os livros que eu tenho na minha coleção, na minha estante. Então esse é o vídeo de hoje, vocês vão ver a minha estante, mas antes eu quero deixar alguns avisos. O primeiro aviso e o mais importante, acredito, sobre esse vídeo é: não é normal uma pessoa regular, digamos assim, né, que tenha uma outra profissão, ter essa quantidade de livros em casa. Então, gente, não se pressionem em momento nenhum a ter a mesma quantidade de livros que eu tenho. Eu sou professora, eu sou pesquisadora, esse é o meu trabalho, né, o meu estudo e é o meu trabalho. Ter essa quantidade de livros, né, essa quantia de livros é resultado desse trabalho. Eu sou graduada em letras, então é um curso que exige muita leitura, então muitos dos livros vieram dessa época. Outros livros vieram também dessa época, mas pela pesquisa. Agora tem os livros de história que vão chegar cada vez mais com o tempo durante essa minha segunda graduação. Eu pretendo fazer o mestrado, então vai mais livro. Então, assim, são muitos livros de estudar pra mim. Além de um hobby, é um trabalho. Então, eu preciso dessa quantidade de livros para preparar a aula, enfim, para N coisas. Então não se pressionem, uma pessoa que tem uma outra profissão normalmente não vai ter essa quantidade de livros e tá tudo bem. A gente não precisa consumir desenfreadamente. Vamos com calma, ok? Esse é o primeiro aviso. O segundo vocês vão ver que eu risco livros demais. Eu mostrei vários livros durante o tour que estão rabiscados. Livros pra mim são apenas objetos. Objetos que podem ser rabiscados, podem ser marcados, enfim. Não há nada de sagrado em livros, são só livros. E livros servem, pra mim, pelo menos, como meio para um fim, que é aprender e ter esse conteúdo comigo aqui na minha bela cabeça, da onde ninguém pode tirá-lo. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem, na verdade, do tour. Eu mostrei algumas outras partes também da minha estante, em que eu deixo os arquivos da faculdade. Se vocês quiserem ver um tour mesmo pelo meu escritório, me falem que eu gravo. Mas eu acho que já mostrei bastante coisa, já dá pra vocês verem bastante do que eu tenho aqui. Espero que gostem e continuem assistindo o vídeo. Vou mostrar pra vocês, gente, é uma visão geral das minhas estantes. Então, elas estão aqui. Ali em cima vocês vão ver, são as caixas de alguns box. Ali tem umas canecas de eventos, digamos assim, de amigos, enfim, que eu guardo. Ali tem os copos do Festival Tudum da Netflix. Enfim, mas são basicamente as caixas ali, ficam ali em cima. E aqui são as estantes. Essa é a visão delas completas. Elas ficam aqui nesse lugar que é o meu escritório, então fica a minha mesa, tem luz ali, enfim. Mas essas são as minhas estantes e agora eu vou começar a mostrar de pertinho pra vocês. Então aqui nós temos a primeira coisa que eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, porque não é nada demais. Eu só quero mostrar as caixas dos meus box, porque eu vou falar dos livros, eu vou falar, é sobre daquele box, pra vocês saberem quais são. Eu tenho alguns box. O primeiro que tem aqui a caixa é o Todos os Contos e Romances Consagrados do Machado de Assis, da Nova Fronteira. As caixas da Nova Fronteira são maravilhosas, elas são muito duradouras. Olha o pó. São muito duradouras. Enfim, elas estão aqui, ó, em perfeito estado. Eu tenho esse box, acho que vai fazer uns 2 ou 3 anos, enfim. Tá maravilhoso. Vocês vão ver os livros ao decorrer da estante, eu falo pra vocês. Aqui tem o box do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse aqui, se eu não me engano, foi um box comemorativo. Então ele tem esse recorte aqui e ele fica lindíssimo com os livros dentro. Eu deixo fora, gente, vocês vão perguntar por que você deixa os livros fora do box? Primeiro, porque eu não gosto de estragar as caixas, eu gosto que elas fiquem assim, bem bonitinhas. E segundo, porque fica mais fácil de eu ter acesso aos livros na estante do que eu deixar eles aqui em cima. Aqui eu tenho um box, a caixa do box do Fernando Pessoa. Essa aqui é a mais antiga, acho que foi o primeiro box que eu comprei, se eu não me engano. Ó, da obra poética, tem ele aqui do ladinho. E ele tá bem acabadinho aqui embaixo, porque, como vocês sabem, e eu já comentei aqui, eu estudei Fernando Pessoa na universidade, então a minha pesquisa científica, minha primeira pesquisa científica foi sobre a obra do Pessoa, então esse box foi muito usado, e exatamente porque ele ficou muito desgastado que eu comecei a tirar os livros de dentro das caixas. Tenho também de um outro box do Pessoa que eu tenho, esse aqui não é da Nova Fronteira, todos aqueles são, esse aqui é da editora Novo Século. A caixa, como vocês podem ver, é bem mais simplesinha, ela tem tipo estampa de azulejo português ali atrás, e ela é assim, bem bonitinha. E tem o outro que eu deixo aqui atrás, porque ele nunca fica em pé, também da Novo Século, das obras do
Mário de Andrade, que vocês também vão ver. Então essas caixas ficam aqui em cima pra não ocupar espaço na estante e pra evitar rasgar. Lá atrás eu tenho também outro box que eu acabei de ver. Eu tenho dois, na verdade, um que eu não vou conseguir alcançar e esse aqui que é da Divina Comédia, da editora 34. É um box também, a caixa é bem simplesinha, mas as edições da editora 34 são perfeitas, então eu comprei mesmo o box sendo mais ruinzinho, assim, digamos, de estrutura. Agora eu vou mostrar a primeira prateleira dessa estante. Então aqui vamos nós para a prateleira mais aleatória dessa estante. Eu tenho aqui basicamente os livros que eu lia quando eu era mais jovem, e livros aleatórios, livros que são das minhas irmãs também, tem alguns aqui. Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho toda a coleção do Harry Potter. Eu vou pegar um só de exemplo. Essa edição que eu tenho as edições da Rocco. Eu tenho ela em duas capas diferentes. Esse aqui é o Enigma do Príncipe, só de exemplo. Eu tenho nessa capa aqui, que todos são desse jeito. E tenho também dessa aqui, que é uma outra edição. Mas, perfeito. Amo Harry Potter, estão aqui, já lidíssimos algumas vezes. Aqui eu tenho um box de O Diário do Vampiro. Se você não era uma adolescente viciada em vampiro, você não viveu os anos 2000. Eu amava The Vampire Diaries e tenho aqui o box que vem com esses livros aqui, o Despertar, o Confronto, a Reunião Sombria e a Fúria. Os livros são bem simplesinhos e é da editora Galera. É um selo da Record, né, se eu não me engano. Ó, os livros são bem simplesinhos, são de folha branca. E estão aqui para ilustrar minha juventude. Eu vou colocar ele aqui de volta. Aqui eu tenho todos os livros da... Todos não, né? Mas boa parte dos livros da saga Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu amo as capas desses livros e eles estão acabadíssimos porque eu realmente era viciada. Então... Aqui está, por exemplo, Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro. Eu adoro essas capas. Eles são edição econômica, bem simplesinhos. Já foram lidos também algumas vezes. Saudades, gente. Eu amava fantasia. Hoje em dia não é um gênero que eu curto muito, não. Mas amo, tenho muito carinho por esses livros. Tem o Codex também, do Caçadores de Sombras, também da Cassandra Clare. Aqui eu tenho alguns livros também de fantasia. Então eu tenho A Batalha do Apocalipse, A Queda dos Anjos... Ao Crepúsculo, de um autor chamado Eduardo Soffer, da editora Verus. Angelologia, O Conhecimento dos Anjos. Esse aqui é da Daniela Trussoni. Tenho também um livro, A Cabana, que tem até filme desse livro. A Rainha Vermelha, que é um livro que eu amo muito, 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 da Victoria Aveyard. Como eu disse, eu não leio mais o gênero, mas eu continuo com um carinho muito grande por esses livros. E não é que eu não leio, gente, definitivamente. É só porque hoje em dia eu tenho um gosto para outros gêneros mesmo. Um livro chamado Caçadores de Almas. Aqui tem os livros da Alice Noel, A Chama Negra e Para Sempre, que são dessas sagas imortais. Eu também lia desesperadamente esse livro. Tem um livro chamado Predestinados. Aqui tem uns livros da minha irmã. Um que chama Reino das Fozes. O Presente do Meu Grande Amor, que são contos de Natal. Eu amo esse livro. Almas, esse aqui também é da minha irmã. Belo Desastre, que eu amava. É um livro horrível sobre um relacionamento abusivíssimo e eu achava super romântico. Fases, né? Tem um livro aqui que é de uma amiga que trabalhava comigo, que ela me deu, chama Professor, eu nem sei sobre o que é. Magia. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Esse aqui eu li, é bem fofinho. Um dos meus livros de romance favoritos da vida, que é Um Dia, do David Nichols. Tem até filme com a Anne Hathaway. Eu amo. Aqui tem um livro da saga das Pretty Little Liars, que é aquela série. O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, amo, do Ramson Riggs. Aqui tem uns livros bem aleatórios, gente. Então tem Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Tem um livro sobre Platão. Um livro sobre o Freud. Aqui temos um Boruto, um mangá de Naruto, caso você não sabe o que é. Um livro chamado Criadores de Lenda. E outro que eu amo, que é Por Lugares Incríveis, tá pouco marcado, né? Sou obcecada por esse livro, tem filme na Netflix, assistam porque a adaptação é ótima. E essa é a primeira prateleira, vamos agora para a segunda, que eu acho mais interessante. Como eu disse, acho que as coisas começam a ficar mais interessantes aqui nessa segunda prateleira, que são basicamente os meus livros de literatura brasileira. Lógico que tem outros espalhados pela estante, mas aqui se concentra a maior parte deles. Tem alguns livros de
literatura portuguesa, se eu não me engano, aqui também, porque são dessa coleção, então eu deixo aqui. Mas vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui é o Rei Nações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que apesar de ser um escroto, tem uma grande importância na literatura brasileira, então eu tenho Reinações de Narizinho porque eu utilizei ele no último semestre da faculdade. Essa edição da Biblioteca Azul é uma coisa lindinha, olha. É muito fofinho. Pena que o autor era um racista miserável. Aqui nós temos Guimarães Rosa com O Grande Sertão Veredas. Eu tenho essa edição da Nova Fronteira que é maravilhosa. Eu preciso tomar vergonha e ler esse livro porque eu só li uns trechos durante a graduação. Aqui, que devia estar nesse lugar, eu vou mostrar esse aqui já também. Aqui também é do Guimarães Rosa, um dos meus livros favoritos da vida, que é Manuelzão e Miguelinho, Corpo de Baile. Olha quanta marcação. Eu sou apaixonada por este livro. Também nesse mesmo estilo, também da Nova Fronteira. Lembro-me sempre de minha professora Isabel quando vejo esse livro, porque ela adorava essa história. Aqui começam os livros do box que eu falei. Esses são do box do Machado de Assis, então temos aqui, as edições são lindas. Esse é o número 2, o número 1 está em cima da minha mesa porque estou lendo um dos romances, enfim. Olha essa folha de guarda, se não é a coisa mais linda do universo. A Nova Fronteira, gente, ela pisa muito nas edições. É perfeito. Nessa aqui temos Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. O número 3 tá aqui. Olha essa folha de guarda, meu Deus do céu. Aqui temos Esaú de Jacó, Memorial de Ares e Contos Consagrados. Aqui nós temos os meus xodós, que são as edições da Cosaque Naif do Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta modernista brasileiro. Por favor, leia o Murilo Mendes. Eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade e eu me empolguei tanto que eu simplesmente comprei todas as edições que eu achei que ainda estavam em venda da Cosaque Naif. Então aqui eu tenho Convergência, tô maluca, Convergência. Olha essas edições, gente. Sinceramente, Cosaque Naif, saudades. Impecável, perfeito. Então, tenho Convergência, A Idade do Serrote, nessa laranjinha, também é o mesmo estilo. Tem textos de apoio incríveis nessas edições. Aqui temos o Poesias, que foi o livro que... Poemas, na verdade, que eu fiz o meu trabalho sobre na graduação. Incrível também. Eu estudei a imagem da mulher nesse livro. É fantástico. Enfim. E aqui nós temos a antologia, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, sério. Olha isso, a lombada não é colada. Eu sou apaixonada, olha. Gente, sério, eu amo essa edição. Perfeita, impecável, Cosaque Naif, saudades. Pra quem não sabe, a Cosaque Naif faliu, gente, então esses encontros desses livros só em sebo, não são comercializados mais. Aqui tem o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e o Bem Amado de Dias Gomes, que eu amo. Eu sou apaixonada por essa peça. Tenho 2 edições do Grande Sertão Veredas que ganhei na escola, enquanto era uma jovenzinha. Tenho o Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino. Então, temos aqui vários contos. Aqui, Libertinagem, do nosso queridíssimo Manuel Bandeira. Também é outro livro que me lembra minha professora Isabel de Literatura Brasileira na faculdade, porque a aula desse livro foi inesquecível. Aqui nós temos os livros do box do Mário de Andrade, que eu havia comentado e mostrado para vocês. Então, temos A Paulicéia Desvairada, Contos Novos, Amor, Verbo Intransitivo, esse livro é incrível, e o nosso querido herói Macunaíma. Outro livro do Dias Gomes, O Pagador de Promessas. Aqui temos essa coleção do Estadão que está, assim, caindo aos pedaços. Gente, essa coleção é muito velha, então, assim, não reparem. O Dom Casmurro, essa foi a primeira edição que eu li Dom Casmurro quando eu era uma jovenzinha. Outra edição do Contos Novos, do Mário de Andrade. Como eu disse, tem alguns livros de literatura portuguesa. A Relíquia, do Essa, olha quanta marcação. Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Quincas Borba, do Machado. Senhora, do meu queridíssimo Alencar, que todo mundo odeia e eu amo. O Ateneu, do Raul Pompeia, tem 2 edições. E O Incrível Triste Fim do Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.
Aí temos Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Já falei sobre esse livro aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Outra edição do Macunaíma. Soneto de Fidelidade e Outros Poemas, do Vinícius. E aí a Garcia, do Machado. Aqui tem um pouco de poesia, então tem a Antologia Poética, do Vinícius de Moraes. Essas edições são antigas, tá, gente? Então não sei se vocês encontram por aí. O Perigo do Dragão, da Bruna Lombardi. Eu amo esse livro. Antologia Poética, do Manuel Bandeira. 2 livros do gigante Carlos Drummond de Andrade. Tem o Claro Enigma e a Rosa do Povo. Eu sou incapaz de escolher qual eu gosto mais, mas eu quero ilustrar pra vocês como eu tenho muita dó, claramente, de riscar os meus livros de poesia. Gente, as pessoas veem os livros aqui, elas ficam chocadas. Olha o que eu faço nos meus livros, por exemplo, quando eu estudo um poema. Gente, não tenho dó de riscar livros, tá? São só objetos. Esse é muito especial. Carta ao Meu Pai, do Rogério Duarte, que foi meu professor e orientador, eterno orientador, durante a graduação, me orientou na minha primeira pesquisa científica, professor pelo qual eu tenho um carinho gigante, é o meu amigo hoje em dia. Está aqui o Carta ao Meu Pai. Se vocês encontrarem esse livro para comprar, comprem. Faz uma alusão ao Carta ao Pai, do Franz Kafka, e o livro é incrível. Tenho dedicação, porque é dedicatória, porque esses são os benefícios de conhecer autores incríveis. Leiam meu professor Rogério Duarte, pesquisem ele no Google, porque ele só escreve coisas maravilhosas. Tenho aqui o Sobrevivendo ao Inferno, do Racionais, no Inferno, aliás, do Racionais. Eu sou apaixonada por Racionais e, enfim, já dei aula com esse livro, foi a realização de um sonho, eu sou apaixonada. Ele é basicamente uma antologia, né, do disco, Sobrevivendo ao Inferno, e está aqui. Manifesto Antropófago e Outros Textos, do Oswald de Andrade, nessa edição simplinha. O Tio de José de Alencar, que eu amo, já falei dele aqui no canal também. Minha Vida de Menina, da Helena Morley, comprei porque, enfim, era livro de... É livro, né, de lista do vestibular, então tem que dar aula sobre ele, tá aqui. Olhares Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Memórias de um Sargento de Milícias, um dos meus livros de literatura brasileira favoritos da vida, do Manuel Antônio de Almeida. Tá aqui cheio de marcação, eu sou apaixonada nesse livro. A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Eu preciso fazer um vídeo sobre esse livro. Leiam Júlia Lopes de Almeida, fantástico. Uma edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas que ganhei de minha melhor amiga, Karina, que eu amo. E está aqui, eu ganhei de aniversário dela, quando eu fiz 22 aninhos e nós estávamos na graduação ainda. Clarice Lispector, com Laços de Família. Eu tenho pouco da Clarice aqui na minha estante, isso é uma falta que eu preciso compensar. A Teus Pés, de Ana Cristina César. Eu sou apaixonada por esse livro. Ana Cristina César é maravilhosa, leiam Ana Cristina César. Aqui eu tenho alguns livros um pouco mais aleatórios. Eu tenho o deixa eu ler o nome certo. Iamona, do Haroldo Barbosa Filho. Esses são os livros que minha irmã ganhou há pouco tempo e eu coloquei aqui, mas nunca li, preciso ler. Nami, das Lágrimas de uma Princesa, da Janaína Tokitaka. Desculpa se eu estou falando... não, Janaína Tokitaka é ilustradora, gente. É da Heloísa Pietro e Vitor Scatolin. Desculpa se eu estou falando o nome errado, esses daqui eu nunca li. Tenho o Ciro dos Anjos, com a Amanuense. E tenho essa edição de Tomás Antônio Gonzaga, de Marília de Dirceu. Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada por essa edição. E ela está podre. Olha isso, gente. Ai, eu sou apaixonada. Enfim, mais uma prateleira já foi falada. Esses são os meus livros, basicamente, de literatura brasileira que eu tenho em versão física. Agora nós vamos para a próxima. Nesse nicho aqui nós temos livros de teoria literária e outras coisas, gramática, fonética, enfim, são livros teóricos que eu usei e adquiri durante a faculdade de letras e uso muito até hoje, me arrependo zero de ter comprado qualquer desses livros, são todos incríveis e, enfim, não me arrependo mesmo. Então, para começar aqui, vai dar uma caída, mas tudo bem. Nós temos o Luiz Antônio Marcuschi, com produção textual, análise de gênero e compreensão. Lembro sempre do meu professor Edson quando vejo esse livro, porque era da matéria dele, e eu usei muito esse livro, tive que resumir, também de minha professora Clarice. Enfim, aqui temos Maçom Moisés, que faleceu há pouco, com a literatura brasileira através dos textos. Esse eu usei menos, mas gosto muito, foi de grande utilidade, mas usei menos do que o nosso queridíssimo
Está aqui em 2 versões, Alfredo Bozzi, com história concisa da literatura brasileira. Se você entrou na faculdade de letras e não enfrentou Alfredo Bozzi, não existe essa possibilidade. Tainá, porque você tem 2 edições? Você gostou tanto? Gente, aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu comprei essa edição, eu usei muito ela, como vocês podem ver, tá toda rabiscada, enfim. Principalmente aqui no começo, quando eu era uma estudante emocionada. Toda rabiscada, mas chegou em uma parte do livro e eu percebi que estavam faltando muitas páginas. Então, faltava um caderno, literalmente, aqui desse livro. Ele não vai dar pra ver porque não parece. Inclusive, quando chegou, eu jamais confiei. Eu percebi isso depois que eu já tava usando. E aí eu entrei em contato com a editora Cutrix e ela me enviou uma nova versão. Muito obrigada, editora Cutrix. Então, eu tenho 2 versões. E aqui tem outro do Maçom Moisés, que é a literatura portuguesa. Quando eu comecei a pesquisar, Fernando Pessoa, eu adquiri esse livro também para matéria, para disciplina, né, de literatura portuguesa, que eu cursei na universidade. Tem um livro que eu amo, que é o Cânone Americano, do Harold Bloom. Eu amo Harold Bloom e esse livro é maravilhoso. Aqui eu tenho uma gramática que está desatualizada, eu já tenho outra, que é do Bechara, que eu usei durante a faculdade. Então, olha, tudo bem separadinho, cheio de anotações. Aqui eu tenho 2 livros que são de teoria literária, que é Para Amar Graciliano, do professor Ivan Marques, e Para Amar Clarice, da professora Emília Amaral. São textos de apoio para a obra dos 2 autores e são maravilhosos, usei também bastante durante a faculdade. Aqui tem um que tem afeto demais nesse livro, que é de minha professora Isabel Andrade Moliterno. Foi minha professora de literatura brasileira durante a universidade, uma grande amiga e infelizmente faleceu esse ano, mas deixou, além de muito carinho, a sua obra. Então a gente tem Gêneros Literários, a formação do leitor, que é dela e do José Alaércio Zambunia. Esse livro é maravilhoso, eu tenho dedicatória. E são raridade assim da minha estante, tenho um carinho especial por esse livro e é maravilhoso o conteúdo também. Minha professora sempre foi muito incrível e provou isso nesses textos em que escreveu. Temos aqui Grandes Epopeias da Antiguidade e do Medievo. Esse aqui eu comprei para um projeto de leitura das epopeias, que não saiu do papel ainda, mas vai. Aqui tem alguns livros de fonética, então eu tenho esse livro aqui que custou um rim, que é o English Pronunciation for Brazilians, The Sound of American English, que é um livro de fonética na língua inglesa, e tem o Fonética e Fonologia do Português da Thaís Cristófaro da Silva. Se você não ouviu falar nela, você não estudou fonética, porque ela é uma grande da fonética, assim, então é maravilhosa. E esse aqui é da Sônia Bacari de Godoy, Chris Downtown, eu acho, e Marcelo Marcelino. Esse aqui foi bem caro, gente, muito caro mesmo. Aqui eu tenho o Ensino e Aprendizado da Língua Materna, do Celso Pedro Luft. Eu ganhei esse livro de presente da minha mãe. Uma Bíblia da Estilística, que é a Introdução à Estilística, da Nilson Santana Martins. Usei muito e lembro sempre de minha professora Ciomara quando passo os olhos por esse livro. Tem um livro sobre técnica de comunicação e escrita que eu comprei quando eu estava escrevendo minha pesquisa, do Isidoro Blinkstein. Muito bom, me ajudou bastante. Tem um livro de dicionário de linguística, que é de vários autores. O História da Linguagem, da Júlia Kristeva, que é um grande nome da linguística, então provavelmente, se você é estudante de letras, já ouviu falar. Tem o Presença da Literatura Brasileira, História e Antologia das Origens ao Realismo, do Antônio Cândido do Aderaldo Castelo. Esse aqui tive que comprar em sebo, foi caro, mas é muito bom e eu sou muito feliz de tê-lo. Esse aqui literalmente atravessou o oceano, que é o Pessoa Revisitado, do Eduardo Lourenço. Comprei quando estava pesquisando a obra de Pessoa e esse livro está caindo aos pedaços porque ele é muito antigo. Estudar literatura portuguesa tem dessas coisas, você tem que lidar com essas raridades aqui, porque eles param de ser publicados, infelizmente. Esse aqui veio lá de Portugal e é maravilhoso. Está todo marcado, eu nem abro ele porque ele está realmente caindo aos pedaços. Tem o livro onde tudo começou, basicamente, na minha pesquisa, que é o Fernando Pessoa, Quem Doeu Além do Outro, da Leila Perrone Moisés. Leila Perrone foi uma grande influência na minha pesquisa e na minha vida acadêmica. Os meus colegas de classe durante um semestre me chamavam de Leila porque eu era obcecada por esse livro. Eu amo a Leila Perrone Moisés. Tenho uma outra raridade aqui, que é o Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo, da professora Cleonice Berardinelli, que é uma grande estudiosa de Pessoa e que acabou de fazer 104 anos, vocês acreditam? Quem estuda Pessoa vai longe, gente. Tem o Poética, do Aristóteles, que é texto também que, se você estuda poesia, enfim, e é estudante de letras, vai trombar em algum momento.
Outro clássico, A Personagem da Ficção, de ficção, com vários autores também e textos. Esse aqui, que é um livro que eu gosto muito, que é o Foco Narrativo e Fluxo da Consciência, do Alfredo Leme Coelho de Carvalho. Eu comprei porque eu tava estudando William Faulkner, eu tava fazendo um trabalho sobre Faulkner, e aí eu usei esse livro, maravilhoso. As Ideias Fora do Lugar, do Schwartz, que é uma grande influência na minha vida acadêmica. O Italo Calvino, com Por que Ler os Clássicos. Esse aqui eu nunca li inteiro, mas já li alguns trechos. E tenho o Presença da Literatura Brasileira 3, o Modernismo. Aquele era das origens ao realismo, e esse aqui é o Modernismo também, do Antônio Cândido do Aderado Castelo. E aqui eu tenho um livro que eu ganhei quando eu era pequena, que chama Escola das Mulheres, e ele está aqui, por algum motivo que desconheço. Mas essa é a prateleira, basicamente, de teoria. Eu vou tentar não tirar todos os livros e mostrar de forma mais rápida, porque basicamente eu tenho a mesma autora, que é a Agatha Christie. Então todos esses livros aqui são Agatha Christie. Eu tenho uma grande coleção da Agatha Christie porque eu sou apaixonada por ela e porque foi uma das primeiras autoras que eu li na minha vida. Então está aqui, eu tenho essa coleção aqui que era de jornal, eu ganhei da minha tia. Essas aqui também, então assim, são livros que você só encontram em sebo agora. Aqui, eu não, como eu disse, não vou falar o nome de todos, mas tem muitos. Eu tenho A Morte da Senhora McGuilty, Os Crimes ABC. Ixi, gente, tem livro da Agatha Christie aqui pra não ter fim mais. Aqui eu tenho o Sidney Sheldon com A Senhora do Jogo, eu amo esse livro. Lembranças da Meia-Noite, do Sheldon também. Hermann Hesse com A Arte dos Ociosos. Hermann Hesse com Minha Fé, Siddhartha, Um Estranho no Espelho e Corrida pela Herança, do Sidney Sheldon também. Tenho 2 livros do Tom Clancy, A Soma de Todos os Medos e A Caçada do Outubro Vermelho. Aqui eu tenho alguns livros de coleção. Então eu tenho Um Estranho no Espelho, do Sheldon. Negócios de Família, do Vincent Patrick. Morris West com A Filha do Silêncio. Kenneth Fearing com Sem Saída. John le Carré com Um Crime entre Cavalheiros. E o Patrick Sunskid com O Perfume. E tem o Harold Robbins também com Ninguém é de Ninguém. Então, aqui são mistérios. Gente, como eu disse, a Agatha Christie tem muitos mesmo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre ela, me digam que eu mostro todos os livros. Aqui na segunda estante, tem uma primeira coisa. Tá faltando um livro bem grande aqui, então por isso que ficou um espaço ali, que eu vou mostrar pra vocês na mesa, que é Os Miseráveis. Mas, basicamente, eu tenho os meus clássicos literatura mundial. Então, tá misturado. Eu tenho aqui Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, tem rolou todo. Essa aqui é a edição da Martine Claret, eu não li ainda. Já vi algumas pessoas falando mal dessa edição, mas como eu disse, não li, então não posso afirmar nada sobre a tradução. Aqui tem o Meu Queridinho da Vida, Ana Karenina, do Lev Tolstói, literatura russa de melhor qualidade. Ele tá marcado só até a metade, porque a outra metade eu li no Kindle, porque eu li na época da faculdade, enfim, eu levava na bolsa. Ai, esse livro é maravilhoso, todo mundo deveria ler. Essa edição maravilhosa com a costura aparente aqui de O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que tem uma folha de guarda bem gracinha também. Essa edição é um mimo, gente. Olha, perfeita. Aqui eu tenho uma das edições que eu tenho do Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Essa aqui é uma edição bilíngue. Opa, e tem uma folha dentro. Eu tenho vários livros com folhas dentro, enfim. Mas, deixa eu mostrar, ó. Então, um lado é inglês e no outro é português. Eu ganhei de presente da Aline, uma colega de trabalho. Aqui eu tenho Don Quixote, do Cervantes. Opa, tem uma coisa marcando aqui. Que tem essa folha de guarda linda também. Ele é dourado aqui em cima, bem bonito. Eu ganhei esse livro de presente. Aqui temos Madame Bovary, do Flaubert. Ele nessa edição tem um acolchoado, também uma folha de guarda bem linda, essa aqui é da Martine Claret. To the Lighthouse, ou Ao Farol, de Virginia Woolf, nessa edição da Autêntica, que é com a capa fosca, ela tem essa jacket aqui, mas olha, a capa é fosca, preta, maravilhoso esse livro, já li também. Aqui também, Virginia Woolf, nós temos Orlando. Aqui, James Joyce com um retrato do artista quando jovem. Agora eu vou passar para esse lado aqui, para mostrar para vocês melhor. A Eneida, do Virgílio. Como eu disse, são literaturas mundiais misturadas. O Fausto, do Goethe. Gente, olha o tamanho disso. São 2 tomos. Ai. O primeiro tomo é esse. E
aqui, esse é o segundo tomo, então, Fausto. Estou muito ansiosa para ler esse livro, inclusive. Aqui, como eu mostrei pra vocês, eu tenho a caixa, eu tenho o box da Divina Comédia, nessa edição da Editora 34. A Editora 34 nunca errou, maravilhosa. E aqui eu tenho os meus livros da Penguin Companhia, que é um selo da Companhia das Letras, né? Eu tenho o David Copperfield, Charles Dickens, que eu vou começar uma leitura agora em agosto, uma leitura conjunta. Não sou eu que vou fazer a leitura conjunta, tá, gente? É do canal Ler Antes de Morrer. Enfim, da Isa. Aqui nós temos o Grandes Esperanças, também do Dickens. Tem o Drácula, do Bram Stoker. Eu li na faculdade, maravilhoso. Tem a Odisseia, do Homero. Tem o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Li na faculdade também. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Que meus colegas fizeram um trabalho muito legal, foi bem legal a aula desse livro. O Grande Gatsby, do Fitzgerald. E a Utopia, do Thomas More. E o meu professor orientador, Rogério, que me fez ter vontade de ler esse livro. E ele é incrível, daquele tipo de livro que explode a cabeça. Aqui são esses livros desse nicho. Próximo nicho. Enquanto eu mostrava os outros livros, vocês já pegaram um spoiler, né, do que tem por aqui. Então, aqui eu tenho literatura mundial também, e pra cá, mais focada em literatura portuguesa. Aqui eu tenho Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado, que é literatura brasileira, mas eu deixo aqui porque faz parte dessa coleção. Como vocês viram lá que eu deixo literatura portuguesa com brasileira, que eu também misturo porque eu não gosto de separar as coleções. Tenho Gabriel Garcia Marques, com 100 Anos de Solidão. E O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Aqui tem uma coleção de livros que ganhei de minha professora Isabel, que já comentei nesse vídeo, maravilhosa. Nessa coleção tem Crime e Castigo, do Dostoiévski, As Relações Perigosas, do Cordelet de Laclos, não sei se falei certo, mas é isso. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Frankenstein, da Mary Shelley, que a Fernanda do Fala Fernanda me deixou desesperada de vontade de ler. Preciso ler logo esse livro. A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu adoro. E A Metamorfose, do Kafka. Franz Kafka é tudo. A Cor Púrpura, da Alice Walker. Aqui temos livros da Jane Austen, eu tenho 2. Eu tenho... difícil de tirar. Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, nessas edições bem simplesinhas. Eu comprei essas edições na Bienal do Livro de 2018? 2018? Acho que foi. Foi a última Bienal que teve, aqui em São Paulo. Comprei. Tem o Mercador de Veneza, do Shakespeare. Inclusive, saudades Bienal, meu Deus. Aqui tem 2 livros que eu deixei deitados para ficar mais fácil para tirar, que é o Só é para Todos, da Harper Lee. E o Dubliners, do James Joyce, que é um livro de contos bem legal. Aqui tem outro Dickens, então, Tempos Difíceis, um dos meus livros favoritos da vida. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que tem discordâncias políticas, mas é um clássico, precisei ler, está aqui. Ray Bradbury, com Fahrenheit 451, fantástico. Aqui tem um que eu sou muito puxa-saco, que é O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Eu tenho nessa edição com essa jacket transparente. Eu sou apaixonada pelo Faulkner, eu descobri ele na faculdade, fiz um trabalho sobre ele e Fluxo da Consciência. E sou fã, já li algumas coisas dele. Não vou conseguir tirar, meu Deus do céu. Esse livro aqui são os meus livros do box. Vai sair, peraí. Do Fernando Pessoa. Então, estão todos marcados porque eu usei para fazer minha iniciação, né, minha pesquisa. Então, são os 2 livros do box. Um é a obra autônima, então os poemas escritos por ele mesmo, e o outro dos heterônimos. Aqui nós temos o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, na mesma edição que eu tenho o Don Quixote. Minha primeira edição, uma das que tem na minha estante de mensagem, do Fernando Pessoa, ganhei de minha amiga Karina, perfeita, que também me deu Memórias Póstumas. Ela sabe o quanto esse livro é importante pra mim, me deu essa edição maravilhosa. Tem essa edição perfeita da Ateliê Editorial, dos Lusíadas, do Camões. E ela está toda marcada, porque eu usei bastante. Pepetela, com Mayombe. Leiam Pepetela, leiam Mayombe. Esse livro é fora do comum de bom. Aqui tem os meus livros do Saramago, que eu comprei, principalmente esses aqui, para fazer um projeto de leitura, e eu vou realizá-lo em algum momento. Então eu tenho um ensaio sobre a cegueira. Eu preciso um ensaio sobre a lucidez, inclusive. O Ano da Morte, de Ricardo Reis, que é um dos meus romances favoritos da vida inteira.
Se você gosta de Pessoa e Saramago, você precisa ler. O Evangelho segundo Jesus Cristo. O Memorial do Convento. E o História do Cerco de Lisboa. Todos eles do José Saramago, autor português maravilhoso. Aqui temos outra edição de mensagem. Ficções do Interlúdio. Esses todos do Pessoa, tá, gente? E o livro do Desassossego, que é Holy Bible, a Bíblia pra mim. Mentira, tem a Bíblia, mas enfim. Walter Ugumãe com A Máquina de Fazer Espanhóis, que foi um livro que eu gostei pouco, vocês veem pelas marcações. E se vocês verem a quantidade de coisa que tem marcada e escrita nesse livro, enfim, eu pirei. Me deu a mesma sensação de ler o Ano da Morte de Ricardo Reis. Essa de Queiroz com os contos escolhidos. Esse aqui eu comprei pra prova do mestrado. E aqui eu tenho alguns livros pocket, e eu deixo eles todos juntos. Então tem Frei Luís de Souza, do Almeida Garré, Sermões Escolhidos, do Padre Antônio Vieira, outra edição de mensagem do Fernando Pessoa, Otelo, do Shakespeare, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e o As I Lay Dying, que é o Enquanto Agonizo, do Faulkner. Aqui eu tenho um dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, e eu usei pouco durante a minha pesquisa, nossa, bem pouco. E assim, eles pegam todos os termos citados na obra do Pessoa e simplesmente discorrem sobre como num dicionário. Isso aqui é ouro pra quem estuda Fernando Pessoa. Apesar de terem algumas críticas, né, relacionadas a esse dicionário. Enfim. Próxima. Aqui temos um dos meus nichos favoritos, com certeza sou suspeita pra falar, que são com certeza os livros que eu mais tenho lido, são os meus livros de história, de teoria da história, e tem biografias ali também que vocês vão ver. Mas basicamente temos aqui então as antologias do Martin Gilbert sobre as grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, os 1590 dias que transformaram o mundo. Peraí, gente. Minuto. A Segunda Guerra Mundial, os 2174 dias que mudaram o mundo. Esses livros são bem bons, gente, bem conhecidos também. O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, do Ben Orwand, sei lá. Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. Aí aqui tem um outro livro também que eu gosto bastante, que é O Papa contra Hitler, do Mark Rimblin, A Guerra Secreta da Igreja contra o Nazismo. Eu não li inteiro, mas me parece bem interessante. Enfim, tenho pretensões de lê-lo logo. O Diário de Anne Frank, esse aqui eu poderia recitar de tantas vezes que eu já li. Eu amo a Anne Frank, eu acho a história dela incrível, apesar de trágica e muito forte, enfim. Aqui tem o Nazismo, Grandes Reportagens. Eu comprei um pra mim e dei um pro meu melhor amigo, que também gosta bastante de estudar história da Segunda Guerra. Esse livro é bem legal. Aqui tem um livro mais mal escrito que tem na minha estante, essa porcaria, que é o Mein Kampf, do Hitler. Minha Luta, né? Pra quem não sabe, é como se fosse um tipo de biografia. Não é uma autobiografia, não sei como encaixar esse livro, caracterizá-lo. Mas o livro é tão ruim que a minha câmera até parou de gravar, gente. Mas enfim, é o Mein Kampf, do Hitler. Esse livro é uma porcaria, mal escrito, só tem ele discorrendo sobre o quanto ele era racista, xenofóbico e os planos dele, enfim, estudo mesmo, porque olha, é sacrifício ler isso aqui. O Carisma de Adolf Hitler, o homem que conduziu milhões ao abismo, do Lawrence Hess. Ele tem uma série da BBC chamada The Dark Charisma of Adolf Hitler. Enfim, da editora Leia também. Gente, eu tenho muita coisa sobre a Segunda Guerra, quer dizer, muita coisa se você for, né, comparar com outros temas, mas é porque é um dos períodos históricos que mais me interessa, sempre me interessou pra estudo, então é por isso, tá? Não estranhe. Aqui eu tenho Svetlana com A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Essa autora é incrível, eu quero muito ler o Fim do Homem Soviético. E esse livro é maravilhoso, é um dos meus livros de não ficção favoritos da minha vida, assim, perfeito. Fala sobre as mulheres na guerra. 1917, o ano que abalou o mundo, essa edição da Boitempo, que eu sou apaixonada. Gente, olha isso aqui. Titio Lenin. Olha essa edição. Ah, Boitempo, por favor, me nota. Maravilhosa. A edição é, assim, impecável. E nós temos nomes, assim, bem bobos aqui, tipo o Domênico Losurdo, o Michael Law e quem mais tem aqui?
Arlete Cavalieri, Lenina Pomeranz, enfim, só tem nome fraco, assim, sabe? Tô sendo irônica, claro. Esse livro é incrível, já li alguns dos textos, preciso lê-lo completo. História Concisa de Portugal, do David Birmingham. Esse livro é bem conciso mesmo, então, assim, quem quer se aprofundar nos estudos portugueses, da história portuguesa, né, não vai valer a pena. Mas pra quem quer só uma antologia aí, pra criar uma linha do tempo, digamos assim, acho válido. História dos Estados Unidos, do Leandro Carnal, eu comprei na faculdade quando eu era uma jovenzinha ingênua. E hoje em dia tenho muitas discordâncias políticas com o Karnal. O livro é... não sei nem o que dizer. Tá aqui. Os Russos, do Ângelo Segrilo. É uma antologia, enfim, sobre a cultura russa. Eu não sei o que dizer. Não sei se gosto. Está aqui também. Gente, quando vocês verem eu falando não sei se gosto, pelo amor de Deus, não entre nessa vibe de cancelamento, entendeu? Não tô cancelando a pessoa. Tem autores aos quais eu tenho discordâncias políticas e, enfim, mesmo eu noto problemas históricos, digamos assim, né? Da narrativa histórica mesmo, e eu não me identifico, mas estão aqui, não joguei fora os livros, porque eu acho que é importante a gente saber fazer crítica e ler o que a gente quer, né, fazer crítica, porque... Anyway. Uma Breve História do Brasil, da Maria Del Priore. Esse foi um dos primeiros livros de história que eu adquiri na minha vida. Fora de livro didático, assim, né? Tá aqui, eu gosto bastante dele. Da Maria Del Priore também tem o História da Gente Brasileira número 1 e o número 2. Eu preciso comprar o número 3 pra completar. Então, Colônia e Império. Tem a Guerra do Paraguai, do Luiz Otávio de Lima. E assim, não sei o que dizer, mas tá aqui. Eu tenho uma questão com não historiadores, pessoas sem método, e na questão não é ser historiador, a questão é o método de escrita. A pesquisa histórica depende de um método, gente, mas isso é coisa para outro vídeo. Enfim, os livros às vezes surgem algumas problemáticas. Continuando, eu preciso até aparecer para dizer, eu amo esse livro. É o História e Memória do Jacques Le Goff. Eu sou apaixonada pelo Jacques Le Goff. E tá aqui. Vou colocar alguns dos temas aqui para vocês verem sobre o que fala. Fala sobre memória, calendário, escatologia, documento, a discussão de documento e monumento nesse livro é muito famosa, bastante gente conhece. O Dicionário de Conceitos Históricos, qualquer estudante iniciante de história precisa de um desse, assim como eu preciso. Então está aqui. Meu Deus, tá caindo tudo aqui, gente, calma. Vai dar certo. Aqui temos Titio Hobsbawm. Eu amo Eric Hobsbawm sobre história, na verdade. E aqui tem uns textos muito interessantes. Vou ler alguns pra vocês. Não os textos, né? O nome. Então tem a história progrediu dentro e fora da história, o sentido do passado, o que a história tem a nos dizer sobre a sociedade contemporânea, a volta da narrativa, o presente como história, a curiosidade da história da Europa, a curiosa, né, história da Europa. Podemos escrever a história da Revolução Russa? Barbárie, Manual do Usuário. Então, uma introdução do Manifesto Comunista. Gente, esse livro aqui é tudo. Tudo pra mim. Eu amo Hobsbawm. A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Usei muito nesse primeiro semestre da Faculdade de História. Se você quiser ver um vídeo sobre os livros de história que eu tenho sobre o primeiro semestre, eu vou deixar eles aqui no box de informações, tá? Que eu já fiz um vídeo. Aqui começamos uma nova categoria, biografias. Temos biografia de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Eu preciso ler essa biografia logo, parar de procrastinar essa leitura. Temos aqui uma biografia que eu já comecei a ler, mas não terminei, porque, enfim, a faculdade invadiu minhas leituras, que é O Triste Visionário, do Lima Barreto, escrita pela Lilian Schwartz. Inclusive, estou postando esse vídeo numa semana que teve uma grande polêmica com Lilian Schwartz. Complicado, né, gente? Catarina Grande, do Robert Kimmesse, de quando eu pretendi estudar os Romanov, uma vontade que já passou bem rápido. O Desejado, a história fascinante de Dom Sebastião, do Aidano Roriz. Isso aqui é uma biografia romanceada do Dom Sebastião que eu comprei na época que eu estava escrevendo meu projeto de mestrado, que não parei ainda, mas enfim, está em stand-by. Vitória, da Daisy Goldwyn. Uma biografia do Saramago, escrita pelo João Marques Lopes, quer dizer. A biografia ficou famosíssima de Jorge Amado, da Josélia Aguiar. Então tá aqui, preciso ler também. Tem Eu Sou Malala, que minha irmã ganhou quando ela foi num evento com a Malala. E, tadã!
essa é mais uma prateleira, agora vamos para a última. Chegamos finalmente ao último nicho da estante, então está aqui. Vamos começar logo. Tenho aqui os livros do Gessé Souza. Como eu disse, a gente tem que ler o que a gente quer criticar. Então tá aqui, a Elite do Atraso e a Classe Média no Espelho. Não, eu tenho algumas discordâncias da análise do Gessé Souza, mas isso é conversa para outro dia. Aqui tem Ideologia e Contra-Ideologia do Bose. Gente, eu sou apaixonada pelo Bose, né? Então, assim, difícil. Só tem texto incrível aqui nesse livro. Tem um livro que eu ganhei de presente que chama O que eu aprendi com Hamlet, do Karnal. A Genealogia da Moral do Nietzsche. Quem é Nietzsche, pelo amor de Deus? Do Nietzsche. Ai, gente. Tem o Crepúsculo dos Ídolos, também do Nietzsche. O Príncipe, do Maquiavel. E Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche também. Aqui tem um livro do Lima Barreto, que é sobre Lima Barreto, né? Lima Barreto e a política. E a gente tem alguns ensaios do Lima Barreto aqui sobre o tema. 2 livros que eu ganhei que eu gosto bastante, apesar de serem bem bobinhos, que é A História do Mundo para Quem Tem Pressa e A História da Mitologia. São linhas do tempo interessantes, digamos assim. Aqui tem teoria feminista, então tem o pensamento feminista, conceitos fundamentais, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda. E aqui tem Audre Lorde, Silvia Federici, enfim, autoras que eu admiro muito, a Sueli Carneiro, a Léa Gonzalez, Judith Butler. Só uma mulher incrível nesse livro aqui. Tem o Segundo Sexo, eu já mostrei o box pra vocês, e é assim que fica o Segundo Sexo na estante. Tem a revistinha que vem com ele, porque a edição era comemorativa, né, de 70 anos. E olha essas capas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o mundo sempre pertenceu aos machos. Gente, Simone de Beauvoir, você é tudo. Aqui tem Feminismo e Política, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli. Aqui a gente tem Titio Marx, então temos o volume 1 do Capital, da editora Civilização Brasileira. Não vou ler nessa edição, eu pretendo ler na edição da Boitempo, mas como estamos ainda no manifesto, estudando o manifesto, eu ainda quero ler o 18 de Brumário, enfim, tem muito livro ainda na frente antes de chegar no Capital. Por exemplo, o Crítica do Programa de Gotha, do Marx também. Esse aqui já é da Boitempo, as edições da Boitempo são assim, um show à parte, não precisa nem falar nada, né? Quem estuda a obra do Marx sabe que eles têm as edições mais completas. A Náusea do Sartre, do Jean-Paul Sartre. E aqui nós temos o meu apoio favorito, que tô lendo pra criticar também. Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que eu não sei nem o que dizer, mas tá aqui. Tá aqui. E é isso, gente. Aqui fica um porta-retrato com uma frase do Emicida, a vida sempre vence. E eu vou mostrar pra vocês outras partes da minha estante pra vocês matarem a curiosidade do que tem. Então é isso, essa é a minha estante, essa é a minha mesa também, que vocês viram um pouquinho, esses são os meus livros, os livros que tenho. Ainda tem muito livro que eu quero comprar, inclusive tem livro pra chegar logo, tem muito livro que eu quero comprar. Como eu disse, gente, isso é parte do meu trabalho, eu sou pesquisadora, é o que eu quero fazer pra vida inteira. Então, além do meu amor pelos livros como um hobby, eu tenho toda a minha vida envolta, né, nos livros, o meu trabalho é envolto nos livros. Então, não teria como eu não tê-los. E é por isso que eu tenho tantos e por isso que ainda vão chegar tantos. Como eu já disse no começo do vídeo, não se pressionem a ter essa quantidade de livros. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de conhecer um pouquinho mais aqui da minha estante e dos livros que eu tenho em casa. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, deixem aqui seu comentário. Vão lá me seguir no Instagram, @litera.tai, vou deixar aqui aparecendo na tela e o link aqui no box de informações. Deixem temas lá também para outros vídeos e aqui nos comentários, caso vocês queiram ver alguma coisa específica ou algum livro específico, se vocês acharam algum livro aqui que vocês querem que eu fale. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. A gente se vê. Tchau!